Fala galera, estou eu aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar com vocês sobre mais uma ferramenta. Isso mesmo, falar sobre uma ferramenta que, de um modo geral, ela acaba não tendo assim tanta utilidade quando a gente pensa na marcenaria, por exemplo, quando você lida com MDF, com os compensados, de um modo geral, dependendo do que você trabalha, é claro. Mas ela tem uma utilidade gigantesca, principalmente para o robista, ou para quem trabalha na produção de pequenas peças com corte redondo. Sim, estou falando aqui da Serra Tico-Tico. Gente, Serra Tico-Tico é uma ferramenta bastante versátil, principalmente porque você consegue fazer cortes sinuosos, né, arredondados com ela. Ela tem um corte bem próximo, você consegue fazer curvas até relativamente fechadas para poder fazer os desenhos que você precisa acompanhar com o corte. Tem uma infinidade de modelos e marcas aí no mercado, todas com os seus detalhes, né? Com diferenças em angulações para corte, potências, preços, é claro. Eu vou falar com vocês hoje de um modelo bem basiquinho, mas que para mim tem aí a sua utilidade, tá? Vou falar da GST 650 da Bosch. Bom, eu tenho essa ferramenta já há bastante tempo e, embora seja uma ferramenta básica, ela é uma ferramenta que me agrada bastante quando eu tenho que fazer os cortes que eu acabei de mencionar. Corte sinuoso, corte arredondado. E por que ela me agrada bastante? Primeiro porque, embora ela não seja uma super Serra Tico-Tico, ela tem sim algumas coisas muito legais. Primeiro é o botão para controle de velocidade. Ela tem 6 velocidades diferentes que funcionam muito bem, desde a primeira. Vou até fazer uma pequena demonstração aqui, olha só. Deixa a primeira, é claro, eu conectar lá na tomada, porque como eu estou mexendo com ela, ela está fora da tomada por segurança. Então eu vou só colocar aqui na tomada para poder demonstrar. Aqui, por exemplo, velocidade 1, olha só. Bem suave, né? Velocidade 2. Já aumentou um pouquinho. Agora, para que vocês percebam bem a diferença. Velocidade 6, que é a máxima, ok? Você percebe que tem uma boa diferença. E ela tem sim. Você consegue mudar aqui uma reclamação que a gente ouve, algumas pessoas fazendo, a ferramenta tem várias regulagens de velocidade, mas não funciona nessa ou naquela. Ela funciona assim, ó. Velocidade 5, velocidade 6, tá? Essa é uma das coisas que me agrada bastante. Como a grande maioria das ferramentas elétricas, ela tem a trava aqui do gatilho, então eu aciono. E ela fica trabalhando sem que eu tenha que ficar segurando o botão apertado. Então, dependendo do corte que eu vou fazer, isso é uma coisa que eu acho legal, mas isso não é uma vantagem dela, até porque quase toda ferramenta tem isso, né? Ela tem também, deixa eu tirar da tomada aqui que eu vou ficar mais à vontade para falar com vocês. Ela tem também uma coisa legal que toda Serra Tico-Tico tem, que é o ajuste de angulação da base, né? Isso é feito de forma bem simples nessa ferramenta, tem um parafuso só aqui embaixo, e ela já vem com uma chave Allen aqui, que vem presa na parte de trás dela, ó, já acompanha. Você liberou aqui dentro, deixa eu liberar para vocês, é só colocar e girar. Peraí, vou apoiar ela para fazer direitinho, né? Não fazer coisa errada. Apoiei, chave no lugar, soltou. Olha só, ela não só se move um pouquinho para frente e para trás, como ela faz isso aqui, ó. Então, se você precisar fazer alguns cortes inclinados, você vai conseguir fazer numa boa, tá? Deixa eu travar novamente aqui o meio dela. Pronto, fica fácil de perceber se ela está na posição correta. Ela tem um pequeno ajustezinho aqui, que a hora que você coloca dá para saber se ela está. Apertei, voltei a chave para o lugar, ó, para não perder. Essa chave também nesse modelo, como ela é um modelo básico, ela não tem aquele acoplamento automático da lâmina. É a mesma chave que a gente usa para soltar o parafuso aqui, que prende e libera a lâmina dela, tá certo? Eu já deixei ela com essa lâmina aqui, só para que vocês percebam, ela consegue trabalhar com lâminas bem grandes. Essa é uma lâmina para madeira maciça, da Bosch mesmo, tá? Com um corte bem afiado, bem legal.
E ela não é uma ferramenta muito pesada, até porque as serras tico-tico, de um modo geral, não são ferramentas pesadas, mas uma ferramenta que me agrada bastante por esses detalhes que eu estou mencionando. Ela tem um motor de 450 watts, trabalha legal, corta peças de madeira maciça, de MDF. É claro que é importante mencionar isso, se eu vou cortar um MDF, um laminado, usando a lâmina apropriada, você vai conseguir um acabamento mais bonito, mais certinho, sem estourar, tá? Embora tenha uma coisa importante para ser dita sobre serra tico-tico. De um modo geral, serra tico-tico não é serra para corte de precisão. Mesmo quando você coloca um guia, alguma coisa para poder acompanhar o corte, às vezes ele fica um pouco puxando para um lado, para o outro, porque essa não é a intenção dessa ferramenta, tá, gente? O corte de precisão, você precisa de um guia para um outro serra com disco, por exemplo, e não com essa lâmina fininha aqui, porque infelizmente ele acaba puxando mesmo para um ladinho ou para o outro. Isso não é só com essa não, tá? Eu sei que outras serras tico-tico mais caras, com mais potência e tudo também acabam fazendo isso. Então, dá para fazer corte de precisão? Dá, mas não é algo muito fácil, é trabalhoso e você tem que ter um guia legal, um local que vai te propiciar isso. Então, como eu estou falando, não é a intenção dessa ferramenta, a intenção dela é para corte sinuosa, entre outras coisas, então ela atende muito bem. Estava dizendo, ela tem um motor de 450 watts, não é a bateria, ela tem o cabo, como vocês viram eu precisei ligar na tomada, né? E aceita lâminas aqui para cortar metal, para cortar MDF, para cortar madeira maciça. Essa daqui, como eu já acabei de mencionar, para cortar madeira maciça. Ela é uma ferramenta bem fácil de manusear, mas tem uma coisa que é bem interessante que se observe quando você vai lidar com a serra tico-tico, que é exatamente a empunhadura. Gente, empunhadura de uma serra tico-tico normalmente não deve ser feita assim, ó. Segurar com todos os dedos aqui para você acionar. Você percebe, inclusive, que a sua mão cansa um pouco mais rápido. Tem gente que prefere trabalhar assim. Eu trabalho um pouquinho diferente. Eu seguro com 3 dedos aqui dentro, um dedo aqui na frente e o polegar aqui por cima. A minha mão fica assim, ó, com ela. Além dela ficar mais confortável, porque nessa voltinha dela aqui é onde a minha mão vai se encaixar melhor, porque quando eu coloco todos os dedos aqui dentro, ó, eu tenho que recuar a minha mão, tá vendo? Ela não encosta aqui. Quando eu pego assim, como eu falei para vocês, ó, a minha mão encosta nesse apoio dela aqui com a voltinha e eu trabalho com ela assim. Não preciso fazer muita força para trabalhar, e na verdade é uma coisa que não é legal. Se você estiver trabalhando com a serra tico-tico e estiver tendo que forçar ela, alguma coisa não está muito legal. Ou a sua lâmina não está afiada, tá velha, não está legal, ou a madeira é dura demais, então é melhor você trabalhar ainda mais devagar com ela, tá? Porque senão você vai judiar do motor da sua máquina e vai ficar sem ela. Como eu disse, uma ferramenta muito útil para alguns ramos da marcenaria, principalmente para quem produz peças, ao invés de móveis de um modo geral, e também para os robistas de um modo geral, o pessoal que lida com artesanato, é uma ferramenta maravilhosa. Vou fazer uma pequena demonstração de corte para vocês aqui e a gente já volta. Bom, gente, eu prendi aqui com o grampo F um pedaço de MDF na beirada da bancada aqui, tá? Importante isso, quando você for trabalhar com a serra tico-tico, é comum a gente às vezes acabar segurando a peça com a mão, trabalha e tal. Gente, por mais que ela não pareça ser uma ferramenta tão perigosa assim, é uma serra, uma lâmina afiada aqui, então não deixa a sua mão perto disso, evita acidente. Então, ó, travei a peça aqui na bancada e vou fazer uma demonstração para vocês. Tem uma peça aqui que eu já utilizei num vídeo, inclusive, para demonstrar uma broca. Eu estou utilizando a mesa porque eu quero fazer um corte meio arredondado em volta desse que está aqui para demonstrar para vocês, tá? Então eu vou pedir só para nossa câmera woman aproximar aqui para poder mostrar melhor como é que vai ser feito esse corte. Bom, primeiro, gente, eu vou apoiar a minha serra aqui, colocando a base dela bem firme em cima. Outro detalhe interessante, estou usando para demonstração uma lâmina que é para madeira maciça, então muito provavelmente ela vai lascar bastante aqui em volta no MDF. Mas a minha intenção de hoje não é mostrar a diferença de lâmina, e sim como é que essa serra trabalha. Então, vou segurar da maneira que eu falei para vocês, ó, empunhadura aqui com os 2 dedos aqui na frente, e vou iniciar meu corte com ela bem apoiada. Então lá vamos nós.
Bom, fiz o corte acompanhando aqui o desenho, né, que eu tinha já do furo. Como eu falei para vocês, ela não é uma lâmina para MDF, mas ainda acabou que lascou bem pouquinho, ela está com um corte até bem limpo aqui, por ser uma lâmina nova, está bem afiadinha. E, soltando a peça aqui, um corte feito de forma bem legal aqui. Caso eu tivesse que fazer algum desenho, algum detalhe, eu conseguiria fazer a volta numa boa com essa serra. Então, serra tico-tico, uma serra bastante útil, é claro que dependendo do trabalho que você faz e da aplicação que você vai dar para ela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo voltado aí para quem está começando principalmente, que quer saber se vale a pena ou não comprar uma serra dessa. É uma serra bem útil, não é uma serra para cortes de precisão, para fazer cortes muito longos. Vocês perceberam que a gente faz o corte devagar, cortes pequenos, mas uma serra muito boa. Você vai se cansar bem menos do que fazer isso com uma serrinha manual ou um serrote. Detalhe interessante, o pessoal sempre me pergunta aí sobre link de compra. Não se esqueçam de verificar a descrição dos nossos vídeos, que a gente tem links aí, não só de ferramentas, mas também dos materiais que eu costumo utilizar aqui na marcenaria. Deixa seu like para o vídeo, se não é inscrito, se inscreve no canal e até a próxima, galera!